Queridos irmãos, irmãs, amigos, sejam bem-vindos à cerimônia de abertura de terra do Templo de Belo Horizonte, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agradecemos a participação de quem acompanha presencialmente e também por aqueles que estão em meio de tecnologia. Temos o prazer de reconhecer Elder Juan Alceda, segundo conselheiro na presidência da Área Brasil, 70 autoridade geral que preside esta reunião. Elder Alceda, ele está acompanhado da sua esposa, Maria Isabel Bendezu Alceda. Eu sou o Elder Sancari, do 70, e o Elder Alceda pediu que eu dirigisse esta reunião. Queremos agradecer especialmente a presença do prefeito de Sete Lagoas, do Ilho de Castro, Dr. Alessandro Vitor, representante da Prefeitura de Ibirité, junto com outros irmãos que representam a Igreja Adventista, Maria Tereza Feldner, presidente das APAES de Belo Horizonte, e doutora Mônica Aragão, juíza federal. Além disso, nós reconhecemos outros líderes da igreja que estão presentes, líderes interreligiosos e outros líderes governamentais e educacionais que estão conosco. Estendemos a nossa gratidão àqueles que serviram ao comitê desta atividade, desta abertura de terra. Agradecemos aos coordenadores locais do Comitê de Abertura de Terra, o irmão Carlos Leite de Matos Neto e a sua esposa, Andréia Castro Matos. Muito obrigado. Nós começaremos essa cerimônia ouvindo a oração inicial pela irmã Antonieta Rampinelli Bastos, membro da Estaca Contagem. Bondoso e amado Pai Celestial, com o coração cheio de gratidão, nós queremos dizer-te muito obrigado, Pai, por estarmos aqui hoje nessa data maravilhosa, por esse dia maravilhoso. Oramos a Ti pedindo que o Espírito Santo permaneça conosco, que todas as coisas que nós ouvirmos e vermos nesse dia, que fique gravada em nosso coração, em nossa mente. Pai, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar para continuar firmes e valentes, que possamos realmente ter o desejo em nosso coração de fazer o que é certo e o que é correto. Oramos a Ti nesse momento, pedindo que abençoe todas as famílias mineiras, todos os Teus filhos aqui na terra, mas que as famílias mineiras, Pai, recebam com gratidão a Tua luz, o Teu amor e a Tua bondade. Abençoe a cada um de nós em nossas necessidades nessa manhã, abençoando os oradores também, que fale através do Espírito Santo, e que nós possamos, Pai, realmente sair daqui bem melhores do que quando chegamos, porque somos imensamente gratos por esse dia, por essa oportunidade. Pai, nós pedimos que abençoe também os nossos jovens, as nossas crianças, e todas as pessoas que estão lutando pelo bem. Que o Teu amor, Pai, permaneça no nosso coração e que haja mudanças e que Minas Gerais possa ter as janelas do céu abertas para receber todas as bênçãos que nós vamos ter através desse maravilhoso trabalho.
Pai, abençoe todos os que se esforçaram para que tivessem aqui, todos os que se esforçaram para que todas essas coisas acontecessem. E pedimos uma bênção especial para o nosso profeta e para toda a liderança da tua igreja. Com gratidão e amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde o início dessa dispensação, as cerimônias de abertura de terra para os templos fazem parte da história da igreja. A localização do primeiro templo, revelada a Joseph Smith, foi em Independence, Missouri. Nessas revelações, o Senhor identificou o local para o templo e ordenou que a terra fosse consagrada e dedicada. Para cumprir o mandamento do Senhor, a igreja realizou uma cerimônia simbólica para iniciar a construção de uma casa do Senhor. Ao celebrarmos o início da construção desta casa do Senhor, lembremos-nos o motivo pelo qual construímos esses templos sagrados, para que possamos fazer convênios sagrados com o nosso Pai Celestial, possamos receber as ordenanças do sacerdócio, que nos ligarão a Ele e ao Salvador Jesus Cristo. Nós teremos o privilégio de ouvir o irmão Cláudio Inéas Bueno, um dos pioneiros aqui de Belo Horizonte. Ele é da Estaca Belo Horizonte Oeste. Logo em seguida ouviremos o presidente Otávio Rietra Dias, da Estaca Belo Horizonte. Seguindo o presidente Dias, nós teremos o privilégio de ouvir uma apresentação musical do octeto formado por membros das estacas locais, com o hino Levantai-vos, ide ao templo, com o arranjo de Mateus Antônio de Araújo, Estaca Betim. Eu fui escolhido para falar algumas palavras para vocês aqui, e me deram 5 minutos, eu gostaria de falar mais, mas esse tempo vai ser o suficiente para aquilo que eu pretendo dizer. Em 1963, no mês de junho, há 60 anos atrás, eu e mais 3 missionários construtores de capelas fomos transferidos para Belo Horizonte para ajudar aqui um pequeno grupo na construção da primeira capela da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, em Minas Gerais. Nessa época, nós tínhamos poucas capelas da igreja em todo o Brasil. E nós tínhamos 11 templos em todo o mundo. E a participação dos membros da igreja, quando iam construir uma capela, ela consistia no seguinte: as irmãs da Sociedade de Socorro, elas sustentavam os missionários fazendo almoço de segunda a sexta-feira. 2 irmãs iam a cada dia. E elas cuidavam também das nossas roupas pessoais, roupa de cama, tratavam como se fossem nossas próprias mães. E nos domingos nós almoçávamos, então, na casa de algum membro da igreja. Eram escolhidos também. Agora, os homens dessa época, eles ajudavam na fabricação dos tijolos da capela que seria construída. E o trabalho deles, grande parte do tempo, era entre 6 horas da tarde às 10 horas da noite. Eles se reuniam conosco e nós, então, íamos até os equipamentos de construção e nós fazíamos os blocos. E eu me lembro que alguns irmãos, quando a capela estava pronta, mostravam um tijolo e falavam: esse bloco foi eu que fiz. Então, uma capela que foi construída com muito amor, com muito sacrifício, e isso realmente marcou a minha vida. E assim, também nos feriados, nos dias de sábado, famílias iam até a igreja e passavam o dia.
carregando tijolos, peneirando areia, sempre procurando ajudar na construção desta capela. Infelizmente, hoje, parte dessa capela já não existe mais. Certa vez, irmãos, falando sobre o templo, eu me lembrei de uma experiência bastante interessante. Há mais ou menos, acredito, uns 40 anos atrás, existia um desenho animado, que alguns irmãos devem se lembrar, Charlie Brown e um cachorrinho chamado Snoopy. Então, numa dessas aventuras, Charlie Brown sentou à beira de um rio e ficou olhando tristemente assim para as águas. Aí o Snoopy chegou perto dele e ele disse: "Sabe, Snoopy, um dia todos nós vamos morrer." E o Snoopy então respondeu: "É verdade, todos nós um dia vamos morrer, mas nos outros dias não. Então nós devemos aproveitar esses outros dias em que nós não vamos morrer, para não deixar para trás aqueles que fazem ou fizeram conosco a trajetória da vida." E eu também queria lembrar dos irmãos que nós agora, não só pioneiros, mas os novos membros da igreja, todos nós precisamos agora, com a construção do templo, caminhar em cima ou sobre o testemunho que nós prestamos. Sempre temos um domingo para prestar o nosso testemunho. E nós falamos, está na hora, então, de nós começarmos a agir. E eu me lembro, então, que, na minha época, depois eu fui transferido para outros lugares, para a Capela de Brasília, quando nós acampamos o terreno lá, o terreno tinha sido doado, e havia um prazo para que se ocupasse o terreno. Eu escolhi um japonês, companheiro de missão, porque o japonês ele inspirava respeito, né, por ter um lutador marcial. E então nós acampamos em pleno cerrado, sob 6 telhas de brasilite e um colchão. E nós ficamos ali um bom período, tomando conta da capela, e eu levei uma placa dizendo: "Este terreno pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias." E agora, uns 2, 3 anos atrás, eu encontrei com uma fotógrafa lá de Brasília. Falou: "Eu conheci tem em Brasília uma senhora que se converteu à igreja no dia que ela passou lá e viu no meio do mato a placa dizendo que ali pertencia à igreja." Ela se interessou pela igreja e se batizou na igreja. Irmãos, eu queria testificar a vocês que um dos maiores propósitos do templo é realmente cuidarmos das nossas famílias. É um propósito importante para cada um de nós. E eu queria testificar que eu sei que aqui agora, com a construção desse templo, nós nos firmaremos mais e mais aí nesse estado. Esse estado é muito bom, ele é grande, e ele é realmente um lugar próspero. E o nosso trabalho, ele precisa realmente se desenvolver com exemplos, fazer o melhor possível de cada um de nós, para que nós possamos um dia nos apresentarmos diante do nosso Pai Celestial e sermos reconhecidos e recompensados por Ele. Eu tenho testemunho muito forte da igreja. Eu tive por situações bastante importantes e difíceis no meu tempo de igreja. Servi nas capelas de Santo Amaro, São Paulo, Perdizes, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, e em 1972 eu tive o privilégio de ser chamado para a construção da segunda capela também no Rio de Janeiro, que é a Capela do Jardim Botânico. E eu sou grato ao Pai Celestial por ter me dado talento, me dado força, fé e agradecimento pelas bênçãos que Ele tem constantemente derramado sobre mim e minha família. Meu testemunho é esse: Jesus Cristo vive, que a igreja hoje está escolhendo os escolhidos. E esse testemunho eu presto para os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Me sinto deveras grato por esse momento tão especial de estarmos aqui. E me sinto muito humilde também. Cerca de 3 semanas antes de receber
uma carta do Hélder Uceda me convidando para falar aqui, e também um telefonema do irmão Carlos Matos, eu já tinha sentido que eu falaria a vocês hoje. Falei para minha esposa, não sei porquê, mas eu vou falar no dia da abertura de terra. Aí depois eu disse para ela, já sei porquê. É por causa do meu pai. Meu pai conheceu os missionários em 1970. Ele leu o livro de Mórmon, ele se converteu, foi batizado. Ele faleceu no ano passado, em agosto, com 99 anos de idade. E nos últimos 15 anos de sua vida, ele falava muito em termos de um templo em Belo Horizonte. Ele dizia que não partiria desta terra sem antes ouvir o profeta anunciar o templo de Belo Horizonte. Ele ia todos os dias à Praça da Liberdade, entregava cartão da amizade, falava do Evangelho. Algumas pessoas ouviram e foram até mesmo batizadas. Idoso, ele resolveu fazer missão de tempo integral como missionário. Ele estava muito idoso, mas todos os dias ia à Praça da Liberdade e falava do Evangelho com as pessoas. E ele dizia, eu não vou morrer sem antes ouvir o profeta anunciar o templo de Belo Horizonte. Ele estava tão idoso, e eu pensava, será que ele tem tanta fé e isso vai acontecer? Em março de 2021, ele estava com 98 anos de idade. E ele foi infectado pela Covid-19. Ficamos muito preocupados. E eu pensei, será que ele vai resistir? Tão velhinho? Mas, para nossa alegria, ele teve apenas 3 dias de tosse e recuperou completamente. No mês seguinte, mais ou menos um mês depois que ele estava doente, nosso querido profeta presidente Nelson, ele anunciou o templo de Belo Horizonte. Foi um momento de muita emoção para todos nós. Nós temos muitos pioneiros da igreja aqui. E eu fico muito feliz em ver esses pioneiros aqui, que são motivo de muita perseverança e exemplo para mim. Quando eu visitei meu pai após a conferência, eu falei para ele assim, pai, você ouviu o profeta anunciar o templo de Belo Horizonte? Ele sorriu e disse, templo de Belo Horizonte. Ele sempre falava, nós vamos ter um templo em Belo Horizonte. O presidente Nelson, nessa conferência que ele anunciou o templo de Belo Horizonte, ele disse o seguinte, queremos levar a casa do Senhor para cada vez mais perto de nossos membros, para que eles tenham o privilégio sagrado de frequentar o templo tantas vezes quanto suas circunstâncias permitirem. Ao anunciar nossos planos para a construção de 20 novos templos, inclusive de Belo Horizonte, pondero a respeito dos pioneiros, do passado e do presente, e presto homenagem a eles, cuja vida consagrada ajudou a tornar a história do dia de hoje possível. Ou seja, o presidente Nelson, ele fez uma homenagem aos pioneiros, ao meu pai e aos pioneiros que estão aqui. Ele disse, a vida consagrada deles ajudou a tornar a história do dia de hoje possível. O profeta também disse nessa ocasião, os templos são a parte vital da restauração do Evangelho de Cristo em sua plenitude. As ordenanças do templo preenchem nossa vida com poder e força, os quais não são disponíveis de nenhuma outra maneira. Agradecemos a Deus por essas bênçãos. Algumas ordenanças e convênios do Evangelho são tão sagrados que Deus só permite que recebamos em lugares especiais chamados de templos. Um templo é literalmente a casa do Senhor, um lugar sagrado e separado do mundo. No templo, você aprende mais sobre o plano de salvação e como seguir o exemplo perfeito de Cristo. As maiores bênçãos de Deus estão disponíveis em seus templos. Para os membros da igreja, um templo é o lugar de adoração mais sagrado da terra. Temos muitas capelas aqui na região de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. O templo é diferente de todos os lugares de adoração.
é designado como o único local em que as famílias podem se unir para sempre e as ordenanças mais sagradas do Evangelho são realizadas. Também é um lugar onde você pode sentir mais próximo de Deus e de Jesus Cristo. Um lugar de paz, um lugar de revelação, um lugar onde os relacionamentos familiares se fortalecem e um lugar para buscar orientação para os desafios da vida. Eu presto o meu testemunho, que eu sei que Deus vive, que Ele nos ama, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sei que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na terra nesses últimos dias. Sei que o templo é a casa do Senhor. Quão abençoados somos, porque teremos um templo em Belo Horizonte. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, irmãs, nós teremos agora o privilégio de ouvir o Elder Juan Alceda, segundo conselheiro na presidência diária, 70 autoridade geral. Logo após a sua mensagem, Elder Alceda vai proceder à oração dedicando esse local para a construção de um templo, e este é o encerramento da nossa cerimônia. No entanto, nós pedimos que após a conclusão, todos os convidados permaneçam sentados, porque nós vamos fazer a rotação, o revolvimento do solo. Então, depois que o Elder Juan Alceda e a sua esposa tomarem a sua posição nos lugares, nós vamos chamar aqueles que foram convidados a participar do primeiro grupo do revolvimento do solo a se apresentarem.
Depois que o primeiro grupo for concluído, outros grupos serão convidados a se posicionar e a participar do revolvimento do solo. Este vai ser o nosso procedimento, irmãos. Helder Uceda. Hoje é um dia histórico para nós, um dia muito especial. É, na realidade, o começo de uma nova era. Uma era nova aqui neste maravilhoso estado de Minas Gerais. Tendo um templo, nossas vidas vão mudar. Teremos a oportunidade de limpar, consagrar nossas vidas ainda mais ao Senhor do céu. Assim que este edifício estiver concluído, abriremos as suas portas e convidaremos todos os cidadãos deste grande estado de Minas Gerais para que possam vir e vê-lo. Vamos mostrar cada uma das salas desse maravilhoso edifício, o Templo de Minas de Belo Horizonte, para que todos nossos amigos aqui no estado possam conhecer um pouco mais o que nós fazemos nos templos. Os templos são diferentes das capelas. As capelas são edifícios bons, onde temos reuniões cada semana. Mas os templos são edifícios especiais, consagrados pelo Senhor para propósitos muito grandes. Hoje, nestes minutos, antes de oferecer a oração dedicatória deste site, deste terreno para a edificação do Templo de Belo Horizonte, eu gostaria de deixar com vocês algumas sugestões importantes em preparação para ter um templo tão perto de nós agora. Tenho 5 sugestões para todos os membros que moram dentro do distrito do Templo de Belo Horizonte. A primeira sugestão para poder desenvolver uma nova tradição, a tradição de visitar o templo constantemente. Tenha uma foto do templo na sua casa, num lugar visível. Tenha sempre uma foto de um templo na sua casa, para que seus filhos, seus familiares, seus parentes, seus amigos que vão visitar você possam saber onde fica seu coração. Que para você, um templo de Deus é uma coisa muito importante, uma parte central, principal da sua vida. Sim, tenha uma foto do templo sempre na sua casa. Com uma foto de um templo na sua casa, você pode usar aquela foto para as noites de lar, para ensinar princípios para seus filhos, para suas famílias. Quando você olha para uma foto de um templo dentro de sua casa, você pode falar, ensinar, lembrar as pessoas da importância da lei da castidade, que para nós o casamento entre um homem e uma mulher é uma coisa sagrada, séria, grave, uma coisa que significa uma entrega total, fidelidade para sempre. Com uma foto de um templo na sua casa, você pode ensinar sobre a maravilhosa lei do dízimo, a importância de servir a Deus, de dar para ajudar a acrescentar a obra maravilhosa dele aqui na terra. Com uma foto de um templo na sua casa, você pode ensinar, lembrar a sua família que depois de um templo, seu lar, sua casa é o lugar mais sagrado, que na sua casa tem que existir a paz. Temos que usar somente palavras de consolo, de conforto. O lar, a casa, nossa casa, é um lugar santo. Temos que
esforçar-nos muito para poder manter aquele espírito de paz em nossas casas. Tenha uma foto do templo. É o começo de uma nova tradição, ter o templo presente cada minuto de nossas vidas na casa. Uma segunda sugestão que eu tenho para estabelecer uma tradição de visitar muito mais, agora que vamos ter um templo tão perto, visitar o templo. Compre sua roupa do templo. Compre a sua roupa do templo. Parece uma coisa pequena, mas é uma coisa muito importante. Vocês sabem que a primeira vez que você vai comprar a sua roupa do templo, você terá um desconto de 50% do custo da roupa. E você sabe também que você pode comprar a roupa do templo por partes. Eu posso fazer uma viagem para o templo e comprar a gravata hoje. Na próxima viagem, compro outra parte da roupa e assim. Ter a roupa do templo com nós, nossa própria roupa do templo, faz uma diferença. No momento que você, na sua casa, vai olhar a roupa do templo, você lembrará. Vai ter que lembrar que tem que voltar para o templo. No momento que você vai olhar uma foto do templo na sua casa, você vai lembrar-se da necessidade que tem de voltar para o templo. Sugestão número 3, para poder estabelecer uma nova tradição entre nós, a tradição de visitar o templo regularmente, constantemente. Temos um comitê da história da família em cada uma das unidades da igreja, nas alas, nos ramos, e temos especialistas, irmãos e irmãs preparados para ajudar-nos na pesquisa dos nomes de nossos antepassados. Use a ajuda de aquelas pessoas especializadas para que você possa ter mais nomes de seus antepassados, então poder levar esses nomes ao templo de Belo Horizonte. Quarta sugestão: mantenha a sua recomendação para o templo sempre válida, sempre vigente. É muito importante. Se alguém não tem sua recomendação para o templo válida e já expirou, e não está procurando, brigando, lutando para renovar a sua recomendação para o templo, significa que essa pessoa não compreende completamente o significado de ter um templo tão perto de nós e da importância de manter sua recomendação para o templo válida, sempre. Ainda que estamos longe de um templo neste momento, talvez 8 ou 9 horas de Campinas e outros templos que temos agora funcionando no Brasil, podemos todos ter e manter uma recomendação para o templo vigente, válida. Quando você tem a recomendação válida, ainda que não tenha oportunidade neste momento de visitar um templo constantemente, você vai mostrar para Deus onde seu coração fica. Meu coração está com Deus, com as coisas puras de um mundo melhor, as coisas de Deus. Meu coração é para o Senhor. Sim, mantenha a sua recomendação do templo sempre vigente. Nunca, 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 por favor, deixe expirar. Leve sempre com você sua recomendação. Você é um bom cidadão deste grande e belo país. Seu documento de identidade confirma que você é um cidadão em situação regular perante a lei brasileira. Sua recomendação para o templo vigente confirma que você é um bom cidadão do reino de Deus, que está cumprindo suas responsabilidades e
guardando seus convênios como cidadão do reino de Deus na terra. Você pode usar a recomendação para o templo como uma ferramenta, uma ajuda para ensinar muitas coisas à sua família. Você pode receber bênçãos reais que vão chegar na sua vida por manter sua recomendação para o templo vigente. No momento que você vai olhar a sua recomendação para o templo, nesse momento, você se lembrará de voltar ao templo. Quinta sugestão para que você possa estabelecer na sua vida uma nova tradição, a tradição de ir visitar constantemente o templo. Marque em seu calendário as datas que você irá ao templo. Atualmente, vão ser poucas datas no seu calendário para poder visitar o templo, mas tem que anotar, identificar as datas em seu calendário quando você vai visitar o templo. Uma meta que não tem uma data não é uma meta. É apenas um desejo. Uma meta é uma coisa séria. Você pega seu calendário e você marca lá uma ou duas datas, talvez 3 datas durante o ano para visitar o templo. Quando você vai olhar para seu calendário, você vai lembrar-se. Vai lembrar que tem que voltar para o templo. Quando nós estamos numa situação como agora, estamos com templos que ficam longe de nós, temos que preparar caravanas para poder visitar o templo. Mas agora vamos ter um templo tão perto de nós que temos que deixar aquela tradição das caravanas 1 ou 2 vezes cada ano. Agora, com um templo tão perto de nós, temos que estabelecer uma nova tradição em nossas vidas. A tradição de visitar o templo constantemente. Se você vai ter um momento de tristeza na sua vida, tendo o templo de Belo Horizonte mais perto de você, sabendo que tem um momento triste, difícil na sua vida, você vai precisar voltar para o templo. Se você recebe uma benção grande de Deus na sua vida e fica feliz a causa daquela benção, você tem que vir para o templo, tem que visitar o templo, tem que estar no templo. Se você vai ter dúvidas na sua vida, perguntas profundas, a necessidade de receber direção de Deus na sua vida, vai para o templo. Se você deseja orar por alguém que você ama, se você precisa de um milagre, você vai para o templo. Então, estamos falando de uma nova era, um novo tempo. Um tempo quando vamos ter aqui um templo tão perto de nós, que a tradição de visitar o templo 1 ou 2 vezes cada ano vai ficar no passado. Temos que deixar o passado no passado. E temos que começar a estabelecer uma nova tradição. Tendo um templo tão perto de nós, temos que visitar o templo cada semana, cada 15 dias, cada mês, constantemente, porque essa é a maneira como podemos realmente purificar nossas vidas, receber mais bênçãos, sabedoria, direção de Deus para nós. Irmãos e irmãs, amigos, autoridades do governo deste maravilhoso estado, todos vocês e eu estamos hoje com um coração cheio de gratidão. Sim,
Vamos receber um templo em Belo Horizonte. E é uma grande benção. Mas sabe que receber um templo é muito mais que uma grande benção. É uma grande responsabilidade. Sim, é uma grande responsabilidade. É uma colossal responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. É uma extremadamente séria responsabilidade. Uma responsabilidade que temos que levar a sério, que temos que tomar a sério. Não temos muito tempo. O templo vai estar pronto rapidamente. E temos que estar preparados para visitar o templo. Tem que estar aberto. Terça, quarta, quinta, sexta, com turnos da manhã, da tarde e à noite, funcionando a cada minuto para abençoar nossas vidas, as vidas de nossos antepassados. Essa é a visão. Então, não somente uma grande benção, receber um templo é uma colossal responsabilidade de usar aquela benção para poder crescer espiritualmente, abençoar nossas próprias famílias. Sim, temos pouco tempo. Temos que identificar as pessoas que vão ser os oficiantes nesse templo. O templo tem que funcionar terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todo o dia, se for preciso. Mas isso significa que temos que ter muitos oficiantes. Temos que ter 300, 400, eu não sei, 500 oficiantes. Aqui temos presidentes de templo maravilhosos que conhecem a necessidade disso. Precisamos preparar os oficiantes. Muitos de nós que estão ouvindo, assistindo esta cerimônia histórica, não vão poder servir como oficiantes todos os dias que vocês talvez desejariam servir, porque tem que trabalhar, tem que estudar, vão poder servir talvez limitadamente por algumas horas. Onde vamos achar aqueles oficiantes que podem servir terça à manhã, terça à tarde, quarta, quinta, amanhã à tarde e à noite, em diferentes turnos, horários? Onde vamos achar aquelas pessoas? Eu sei onde. Temos muitos membros afastados temporalmente da igreja. Uma quantidade significativa deles estão aposentados. Têm uma vida mais tranquila. Eles não sabem, mas eles são parte importante do plano do Senhor para estabelecer um templo aqui em Belo Horizonte. Temos que sair, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles irmãos e irmãs afastados vão voltar. Agora que vamos oferecer para eles um templo, é um presente único, poderoso, que muda vidas, que abençoa vidas. Eu convido vocês para preparar-nos com essa colossal responsabilidade para receber o templo, visitando os novos conversos, fortalecendo eles, levando-los para o templo, visitando um por um, os irmãos afastados, para que possam ter a oportunidade de voltar, preparar-se espiritualmente e tornar-se naqueles oficiantes que vamos precisar. Sim, ter um templo tão perto de nós é uma grande benção, mas muito mais importante que isso, é uma séria responsabilidade. Oro a nosso Pai Celeste, que Ele possa abençoar este estado maravilhoso, a todos aqueles que vão ter o privilégio de conhecer o templo, que vão usar os serviços do templo, para que possam preparar-se espiritualmente para esse momento sagrado, supremo. Agora, pela autorização recebida da primeira presidência da Igreja, gostaria de oferecer a oração dedicatória deste site, deste lugar, este terreno, para que, consagrado assim,
possa estar pronto para receber um edifício maravilhoso que vai mudar muitas vidas. Agora, farei a oração dedicatória. Quando nós oramos, como todos sabemos, gostamos de orar de maneira reverente. Eu vou baixar minha cabeça, eu vou concentrar, focar minha mente nas palavras da oração, e ao final da oração eu vou usar a palavra amém, e todos aqueles que desejam podem acompanhar também. Agora, a oração dedicatória. Nosso amado Pai Celestial, achegamo-nos a Ti neste dia com o coração repleto de gratidão. Temos um profundo sentimento de gratidão ao participarmos da cerimônia de abertura de terra do Templo de Belo Horizonte. Este templo será um farol de esperança. É um lugar sagrado onde o povo encontrará paz, o tipo de paz que somente o príncipe da paz concede. Ao dedicar este local para um propósito sagrado, peço-te, Pai querido, que este lugar e todos os que vivem nos limites do distrito do templo desfrutem de uma proteção especial nas suas vidas, e que a luz do Evangelho brilhe em toda esta região. Invocamos uma bênção especial sobre todas as pessoas e famílias desta região. Oramos para que o coração e a mente dos santos sejam preparados, de forma que casamentos sejam realizados aos milhares, tanto para os vivos quanto para os mortos, neste templo. E que os jovens tenham profundas experiências espirituais ao realizarem o trabalho por seus antepassados e ao fazerem convênios sagrados em preparação para servirem uma missão de tempo integral. Oramos para que nossos jovens recebam proteção contra os maus do mundo. Oramos para que nenhuma influência detenha ou atrase a construção do templo, e para que, no devido tempo, ele seja dedicado como a casa do Senhor. Humildemente, pedimos que muitos membros tenham o forte desejo de organizar sua vida e de se preparar para servir como oficiantes do templo. Que nossos amados líderes convidem e motivem os membros para que estejam prontos para servir na casa do Senhor. Pedimos-te, Pai, que o adversário não tenha influência sobre este local, nem sobre a construção do templo ou sobre a vida dos santos. Que teu poder espiritual seja fortemente sentido nesta região. Oramos para que os santos se lembrem de que podem vencer o inimigo de toda a retidão ao serem obedientes a teus mandamentos. Oramos para que vejamos, assim como Nefi, os santos armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Oramos para que os anjos protejam este local sagrado e todos aqueles que estiverem envolvidos na construção do templo de Belo Horizonte. Querido Pai, abençoa, por favor, esta grande nação do Brasil, para que quando mais templos forem anunciados e construídos, nós, os santos, tenhamos o desejo de trazer mais ovelhas preciosas a teus templos. Amamos a Ti e a Teu Filho, e nos alegramos em servir sob a direção dEle. Ele
que preside esta igreja, chamou profetas, videntes e reveladores que viajam por toda a terra a fim de ensinar sua santa palavra. Somos muito gratos por vivermos nesta época. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Príncipe de Paz, o bom pastor, a luz e a vida do mundo. Amém. Elder e Sister Uceda, eles vão tomar sua posição. Por favor. Nós vamos convidar para tomar suas posições a partir dali, presidente Fael da Missão Belo Horizonte, Sister Fael, Sérgio Belisário, diretor da AMR, Hospital Ortopédico, Marcelo Fernandes, secretário de Saúde, Cíntia Araújo, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. Dr. Juarez Azevedo, juiz. Nathalie Oliferson, secretária de Cultura. Mônica Aragão, juíza federal. Dr. Alessandro Vitor, representante adventista. E Maria Tereza. Por favor.